Boa noite, quero dar boa noite para todos vocês de novo. Muito obrigada, estou muito feliz por você. Minha voz deu uma cortada aqui. Estou muito feliz, né, de ter vocês aqui nessa noite, ter a nossa convidada Edilene. A Aline falou um pouquinho, né, para mim ali, a gente conversou no WhatsApp, ela falou um pouquinho sobre a sua história e eu também estou aqui animada para poder escutar, né, a sua história. E quero que todos vocês que estão aqui hoje, né, com a gente gravado, e quem nesse momento também está assistindo gravado, não, quem está aqui ao vivo e quem está assistindo gravado depois, semana que vem vai estar no YouTube, né? Então, quem estiver assistindo gravado lá no YouTube também. E quem está aqui, gente, pode ficar tranquilo, porque a gente sempre coloca o PIN aqui, sempre no meu rosto, no rosto da Aline, no rosto de quem está palestrando. Então, vocês que estão na sala, a gente se vê aqui nas câmeras, mas depois no YouTube só aparece mesmo quem está falando, tá? A gente faz isso justamente para poder proteger cada um de vocês, né? Porque eu sei que nem todo mundo quer ficar ali ao vivo no YouTube, né? Eu e a Aline Branco, a gente não importa. E geralmente os nossos convidados também não, porque a gente divide a mensagem deles aí, muitas outras pessoas podem ouvir também. Então, eu quero que vocês aproveitem muito esse encontro de hoje, tá? E eu vou deixar para a Aline apresentar a Edilene aqui, porque conhece muito mais do que eu, vou conhecer hoje, né? Eu conheço de ouvir falar. Hoje eu vou ouvir realmente a história e eu tenho certeza que vai ser muito edificante aqui para mim e para cada uma de nós que estamos aqui. Gente, boa noite a todos mais uma vez. Estou muito feliz, né, que deu tudo certo para a gente ter esse encontro hoje. Antes da gente entrar e eu liberar essa sala para nossa convidada especial, eu quero falar que, né, que todo esse mês de maio a gente está trabalhando o tema de liderança, né, liderança de nós mesmos, liderança do nosso time, da nossa empresa, treinamento de equipes. A live de hoje foi no assunto, então todos nós estamos nos preparando para um workshop que vamos ter dia 7 de junho. Então, para quem está aqui presente, tem a oportunidade de estar ao vivo. Se você pegou, né, esse vídeo, já passou 7 de junho, mas vai estar gravadinho, você vai ter acesso também a esse conteúdo. Então, se trata da gente elevar o nosso nível de consciência do que é, né, liderar nós mesmos, liderar a nossa empresa para poder estarmos prontos para no dia lá do workshop, mão na massa, a gente já fazer o movimento, ao invés de ser ao contrário. Então, eu tive o prazer de conhecer a Edilene Salvador. Ela me procurou por um processo de mentoria individual na empresa dela. E ali, conversando na avaliação da empresa dela, eu fui conhecer toda a história dela, o momento que ela está vivendo. E eu falei assim: a comunidade das Alines precisa ouvir a sua história, porque a gente precisa de histórias inspiradoras, histórias, né, que rompem, né, nossa resistência, né, do que a gente tem que fazer, né, do que tem que ser feito. E às vezes a gente põe, né, empecilhos e a gente não consegue enxergar em nós mesmos a capacidade da gente mover tudo isso. E a história da Edilene é muito edificante, porque eu vejo o trabalhar de Deus, a dedicação dela, né, com ela mesma. E, gente, é uma máquina, é mãe, a esposa, a avó, empresária, professora e agora estudando um doutorado em medicina integrativa. Então, ela tem muita coisa para trazer aqui, tecnicamente falando, e conciliando com a história dela, eu sei que vai ser mais edificante ainda. Minha linda, a sala é toda sua. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Só tem que abrir o microfone, tem que abrir o microfone para a gente. Isso. Agora foi. Ouvindo? Estou ouvindo. Isso. Ok, boa noite a todos. Uau, é um prazer imenso estar aqui. Primeiro que eu não estou nem acreditando. Realmente é como a Aline falou, né? É, eu creio muito em Deus e acho que inclusive por isso eu e a Aline nós nos identificamos muito. Então Deus ele tem os seus caminhos, né, para fazer as coisas e realmente foi incrível, porque eu não estou nem acreditando que eu estou aqui. Foi tudo muito assim, um, dois, três, né?
por intermédio de uma mentoria não individual, mas, né, não sei se eu posso dizer grupal, foi que eu conheci, que é a Procline. Preciso agradecer ao Marcel, tá? Porque se não fosse o Marcel, eu não estaria aqui, né? Primeiro Deus, né? Aí fui para a mentoria do Marcel e através da mentoria conheci a Aline, essa linda, né? E aí, por intermédio da mentoria, eu ia ter como é que eu posso dizer? Um momento com ela, né? Que a mentoria da Procline oferece. E eu já tinha cá pensado com os meus botões, que eu pensei, uau, eu acho que eu vou fazer a mentoria da Aline, porque desde que eu vi as aulas, né, na Procline com nossa, ela me, assim, me passou uma segurança no que ela estava falando, que também é empresária, né? E mais além, que era uma conexão que eu não sabia explicar, mas aí que depois, quando enfim nós nos encontramos, eu consegui entender, né? Que é a conexão espiritual. E conversamos, e eu realmente não entendi. Eu pensei assim, uau, por que que ela ficou tão impressionada com a minha história? E ela tinha me falado, né? Poxa, eu quero trazer você para, né, falar alguma coisa na comunidade das Alines, que, aliás, eu sou seguidora da comunidade das Alines. E às vezes não vejo a live na hora, porque eu estou trabalhando, mas sempre depois eu vejo, né? Tudo que elas estão colocando ali. Aliás, muito prazer, Aline Borges. Prazer é o meu. Eu já te conhecia através da comunidade das Alines e também já vi algumas vídeos em shorts com você e o Marcel. Então, por isso que eu te conheço, mas nunca tinha, né, falado assim. Então, é isso, mas muito obrigada, tá? Vocês duas por eu estar aqui. E como que eu posso começar? Minha linda, olha só, uma coisa que foi muito impactante para mim foi todo o começo, porque eu tenho certeza que todas nós aqui vamos identificar com você em algum momento da tua história. Eu lembro que você me contou que você chegou aqui, seus filhos eram pequenos ainda, 11, 12 anos, e você entrou naquele ritmo de trabalho, o estresse foi lá para cima, acabou afetando a sua saúde física, né? E aí foi desencadeando várias questões, né? Chegou ao emocional, ficou tudo junto e você chegou naquele momento. Se você quiser elaborar um pouquinho, aí eu vou te guiando Sim, com os ok. pontos. Aham, sim. É, eu, com os meus filhos, cheguei aqui em 2001. O meu marido veio antes, ele foi para a Califórnia. Eu não vim com as crianças, que eu estava estudando, né, terminando meu mestrado em Química. E ele veio em 99, sim. E aí, em 2001, eu vim com as crianças. Na verdade, eu vim com visto de estudante, né? Na época, o meu coordenador de curso, meu professor, né, o meu coordenador do meu mestrado, entrou em contato com a universidade em Califórnia, a Caltech, e falou sobre o meu mestrado, né, o que, que eu tinha estudado e tal, e se haveria a possibilidade de eu fazer o doutorado aqui. E sim, esse professor lá da Caltech falou que sim e tal. Então, eu vim com essa ilusão, entenda, ilusão entre aspas, né? E, aliás, antes de eu dar prosseguimento, eu quero falar uma coisa, que como eu acredito muito em Deus, não em religião, mas em Deus como vida, né? Como aquele que move todas as coisas, como aquele que é, né? Ele é o responsável por todas as coisas positivas do universo. Então, eu creio que nessa trajetória, tudo, tudo que eu olho agora para trás, tudo cooperou para onde eu estou agora. Então, eu não reclamo, eu não estou chateada, não, eu agradeço tudo a Deus. Mas então, né, eu vim com aquela ilusão, entre aspas, que eu ia chegar aqui, uau, e vou estudar o doutorado.
Então, cheguei lá na Califórnia, onde meu marido estava, em Los Angeles, com as crianças. Ele já tinha preparado tudo, né? Apartamento, tudo para gente. E chegamos em junho, 16 de junho. Em setembro, 11 de setembro, foi o que todos nós sabemos, né? O Setembro 11, o 11 de setembro. Eu, na verdade, o Levi tinha levado as crianças na escola e eu estava, aí voltou e aí estávamos olhando a televisão e foi o momento que vimos o segundo avião entrar na outra torre, na segunda torre, né? E desabar tudo. E o que está acontecendo? Resumindo a história, né? É, tudo virou um caos nos Estados Unidos e ficamos. O Levi, que estava trabalhando, né? Ficou sem trabalho, porque, na verdade, todo os Estados Unidos virou um caos. Eu não sei quantos dos que estão ouvindo aqui e que moram nos Estados Unidos passou por essa época, né, do Setembro 11. Então, tudo virou um caos, trabalho para todos, inclusive para imigrantes. E aí, meu marido ficou desempregado, uma situação super, extremamente difícil. E eu, antes de vir, né, eu ouvi falar que quando você não pagava o aluguel aqui, você era despejado da casa, né? E aí aquilo ficava na minha cabeça, meu Deus, como é que pode tal? E agora, e agora? Levei sem trabalhar. Ok, vou resumir a história. Por conta de tudo isso, lá já na Califórnia, tá? Eu fiquei muito mal, porque eu não conseguia, meu Deus, como que pode? Eu vim para cá, para os Estados Unidos, e a minha vida, né, a nossa vida está um caos pior do que mesmo quando eu estava no Brasil, e eu não conseguia dormir e tal. E aí, por fim, o meu marido falou assim, nós não temos condições de ficar aqui, porque você está muito mal, né? Eu não conseguia dormir direito, tive que ir para o hospital. E aí, ok, por conta de um arranjo divino de Deus, estou resumindo a história, uma amiga nossa nos convidou para vir para a Flórida, que é onde eu estou até hoje, em Boca Raton. E aí nós viemos, porque pensamos assim, antes de voltarmos para o Brasil, vamos dar uma passadinha na Flórida para ver, né? E essa amiga minha, ela me encorajou muito. Não, Ed, vem, vem, vai ser tudo diferente e tal. Deus vai te abençoar. Ok, viemos para a Flórida. E aí chegamos aqui, ok, entre parênteses, né? O sonho de estudar realmente era um sonho, porque você chega nos Estados Unidos com duas crianças, uma de 11 e outra de 8, né? Você tem que ralar pensando neles. Como que eu ia fazer um doutorado? Entende? Como? Então, isso aí ficou, como é que eu digo? Entrou dentro de um baú e o baú fechou e veio assim uma coisa de muito peso em cima desse baú. E esse baú ficou lá. E comecei a trabalhar, né? Começamos a trabalhar por conta de, né, cuidar das crianças. E aí, claro, obviamente, como brasileira, né, a gente vai para o ramo da limpeza de casas. E aí comecei a limpar casas, comprei um schedule naquela época, e trabalhava, 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 e na minha cabeça era só as crianças, só as crianças, só as crianças. E eu me recuperei de como eu estava na Califórnia, me recuperei, fiquei bem, né? E só trabalhando, 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 e sozinha, porque eu pensava, não, tem que trabalhar muito por causa das crianças, né? Então não vou nem colocar ninguém para me ajudar. Mas aí, ok, depois eu coloquei pessoas para me ajudar, mas nunca profissionalizei a minha empresa. Isso nunca nem passou na minha mente, nem assim, longe. E era só trabalhar, 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 trabalhar. Graças a Deus, as crianças estavam bem na escola. E quando foi, e só trabalhando, só trabalhando. Quando foi em 2000, e deixa eu ver aqui a cola, porque eu não sou boa de datas, é incrível. Em 2011, tá? Um dia eu abri os olhos de manhã para ir limpar casas e
eu sentia uma fraqueza, eu sentia um desânimo. Eu realmente nunca tinha tido isso, tá? Antes. Eu tive depressão pós-parto, tá? E isso aí eu falo um pouco mais, até mesmo para desmistificar essa questão da depressão. Mas eu fiquei bem, tá? E eu não senti isso que eu estava sentindo em 2011, porque aqui eu trabalhava demais. Eu acordava de manhã, eu ia, pá, 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 eu limpava até 4 casas sozinhas, e, Uau. entendeu? Quando a minha filha, né, que hoje, graças a Deus, ela está aqui, ela é advogada agora, de imigração até, mas ela foi para Nova York para fazer o college. Então, antes de ir para casa, nós limpávamos um restaurante, justamente para poder ajudar, porque ela estava lá em Nova York estudando. Muito embora, né, graças a Deus, não tenho nenhum orgulho assim meu por isso, porque eu creio que todas as bênçãos vêm de Deus. Ela foi uma excelente aluna na escola, né? E aí ela conseguiu bolsa, tá? Para poder estudar. Só que, por conta naquela época, da nossa situação imigratória, ela não pôde usufruir de todas as bolsas. Então, algumas bolsas sim, e a gente teve que pagar um pouco, né? Então, tinha que trabalhar muito. E foi a época da crise aqui nos Estados Unidos, e o meu marido, ele era corretor de imóveis. Veio a crise, então, porque era foreclosures, né? Uhum. Porque quem foi o carro mestre dessa crise nos Estados Unidos foi justamente no setor imobiliário. Então, aí meu marido também não tinha trabalho aqui, aí ele começou a me ajudar na limpeza de casas. Em vez de colocar uma pessoa, ele veio e começou a me ajudar, né? Então, aí, antes de sair para limpar do schedule, a gente limpava um restaurante para poder ajudar, e aí ia para um dia, né, para a limpeza das casas. Ou seja, né, resumindo, muito cansativo, extremamente cansativo. E aí, quando foi em 2000, assim, e eu nunca me sentia assim cansada para limpar, nada, entendeu? Nunca liguei para minha saúde, ok? Nunca, nunca. Então, um parênteses aqui. Eu creio que o ser humano, o homem no sentido geral, né? Não estou falando homem, sexo masculino, mas human being, homem, o ser humano, ele foi criado com 3 partes principais: corpo, alma e espírito. O corpo, a gente contata as coisas do mundo visível, a alma, nossa psique, né? Mente, vontade, emoção. Só que nós temos uma parte dentro de nós, todo ser humano tem uma parte, que essa parte é para contatar Deus. E Deus é espírito. Importa que os adoradores dele adorem ele em espírito, porque não tem como eu ter comunhão com Deus com o meu corpo, porque o meu corpo é carne e ele é espírito, então não há uma conexão. Por que que eu estou falando isso? Porque eu, como cristã, eu nunca deixei de ir numa reunião, tá? Da igreja, eu nunca deixei de ler a minha Bíblia, eu nunca deixei de orar. Só que nós não somos seres somente não somos somente não somos seres espirituais. Somos pessoas que vivemos aqui na Terra. Então nós precisamos cuidar desse vaso nosso em 3 sentidos, tá? O corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito. E naquela época, eu só cuidava, então, do meu espírito, porque eu ia na reunião, eu lia a Bíblia, mas eu não tinha um momento de lazer, tá? Porque era trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu trabalhava sábado também, domingo também. Não tinha momento de lazer para minha alma e não tinha nenhum cuidado com o meu corpo. Então, nesse dia que eu me levantei e eu não consegui levantar porque eu senti uma fraqueza.
eu senti uma fadiga e que ia além do meu corpo, era na minha mente também. Aí, como na época, 2011, né? Agora eu tô com 62 anos, eu devia estar com 40 e poucos, ia fazer 50, talvez. Eu pensei, bom, talvez seja a questão da menopausa, né? Então aí eu me agarrei nisso, não deve ser menopausa. Mas aí eu me lembro, eu na minha cozinha, tá, me aprontando para sair para trabalhar, mas sem nenhuma energia, a cabeça oca. Eu pensei assim, gente, será que todas as mulheres passam por isso na menopausa? Gente, isso é demais, está parecendo que eu vou morrer. Aí, resumindo, eu fiz os exames, tá, com uma médica. Ela é uma médica holística, a doutora Falácia, e no meu painel hormonal, surpresamente falando, veio tudo normal. Não, eu não era a menopausa. E aí, quando eu fui pegar o resultado, porque eu estava ansiosa, que eu pensei, meu Deus, eu quero saber o que que eu tenho, porque eu não parei de trabalhar, tá? Porque eu sou muito insistente e eu sempre pensava dos filhos. Então, os meus filhos sempre foram algo que tudo bem, eu como mãe, eu sei que eu não fui uma mãe perfeita, tá? Mas, é como minha filha fala, né? E ela tá aqui, eu fico até emocionada. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha naquela época, entende? Mas esse melhor que eu fiz, eu sei que não foi 100%, tá? Mas uma coisa é certa, eu pensava demais neles, demais, demais, demais. Então, nem um dia eu parava de trabalhar, mas eu ia me arrastando. Eu ia como, tá? Porque um pouquinho mais eu vou explicar sobre a depressão, o que que faz no nosso organismo, na nossa mente, no nosso cérebro, mas eu ia, tá? E aí, quando eu fui pegar o resultado, a doutora falou que não. Eu falei, gente, na hora me deu assim, eu não acredito, então o que que eu tenho? E ela virou para mim e ela falou assim: olha, Edilene, eu olho aqui os seus exames e não é essa questão hormonal. E aí eu vou te dizer, olha, você não tem nada, você tá bem. E você vai olhar para mim e você vai dizer, você tá maluca, porque eu tô me sentindo assim, tá? Como ela era uma médica que tinha uma visão holística, o que que significa isso? Significa esse tipo de médico, ele não olha somente o seu corpo, o que está acontecendo com o corpo. Porque, na verdade, nós somos um ser integrado, tudo está cooperando, entende? A nossa alma, que é mente, vontade, emoção, vai cooperar para o que a gente para o que é traduzido no nosso corpo. E não é aquilo que a gente está acostumado a falar e a dizer antes. Ah, não, isso é psicológico. Ou seja, quando a gente falava isso, é como se fosse assim, não, isso é invenção da sua cabeça, isso não é real. Não. Hoje, com o avanço da neurociência, nós já sabemos, tá? O nosso cérebro é muito mais do que a gente pensava antes, tá? E as questões psicológicas, elas afetam o seu corpo. E o seu corpo responde de uma forma real, tá? E verdadeira. O seu cérebro, que é onde é realizado todos os processos cognitivos, tá bom? Memória, pensamento, emoções vêm do cérebro, tá? Não é uma invenção da sua cabeça. Então, ela me diagnosticou na época, né? Porque ela falou para mim, como eu sou uma médica holística, eu já vi esse tipo de cenário, né? Então, ela falou, se você quiser fazer o exame, é através da saliva. Mas é muito caro e tal. Mas pelo que você está me falando, que aí ela começou a me perguntar como era a minha vida, entendeu? O que que eu fazia e tal. E aí ela teve toda a noção do tamanho do meu estresse, né? Então ela falou, é algo chamado adrenal fatigue, fadiga do adrenal. Me falou isso, sinceramente, eu pensei assim dentro de mim, meu Deus, o que que é isso que ela está me falando?
Ai, Senhor, eu não acredito. Porque tipo assim, eu não acreditei muito, porque eu nunca tinha ouvido naquilo, e eu estava pensando em ir ali, e ela me dizia, olha, você está com isso, com aquilo, é o hormônio, isso e aquilo, toma aqui esse remédio. Mas aí eu saí de lá, ok. O que que, na verdade, ela me passou? Ela me passou, ela falou sobre o meu estilo de vida, tá? E me passou, na verdade, foram vitaminas, não foi nenhum remédio mesmo farmacêutico, tá? Mas foram vitaminas, foram algumas substâncias também que entram, tá? Nas reações químicas que acontecem no cérebro. Na época eu nem sabia muito. Saindo dali, eu e meu marido fomos comprar os remédios na Whole Foods. Para quem está no Brasil, Whole Foods é uma loja aqui que vende produtos naturais. E Deus é tão magnífico que nós entramos e aí tá, pegamos, né? Eu me lembro bem, um deles era pregnolone e outros mais. E aí eu comecei a andar, passear ali dentro do Whole Foods e cheguei na parte de livros, que eu amo livros. Olhando assim, né? Puxei um livro e aí abri o livro, só coloquei nada. Quando eu abri o livro, tá? Isso eu nem contei para a Aline. Eu abri o livro e eu falei assim, o que que é isso? Eu procurei até o livro em casa, mas como eu estava meio atrasada, que eu trabalhei à tarde, cheguei em casa rápido, eu não achei o livro, senão eu ia mostrar para vocês. Eu falei, gente, o que que é isso? Eu falei, Levi, esse livro, eu abri aqui para falar tudo que eu tenho. Inclusive, tá, eu tinha já batido o meu carro. Na época eu tinha um Jeep e eu vinha numa rua, fui virar à direita em outra rua, que é para dar praticamente na rua que eu morava, e eu me lembro bem, eu entrando na rua, e aí eu só me lembro depois quando eu tinha batido no Toyota. E aí eu já estava mais lá para frente, aí eu tipo assim, falei assim, gente, o que aconteceu, meu Deus? É uma rua de 30 milhas por hora. Não teria como eu ter batido, e aí eu não estava mais no início da rua, eu estava no meio da rua, eu apaguei, entende? No percurso do início da rua e até a metade eu apaguei e eu bati no carro, tá? E se acredita que nesse livro, onde eu estava lendo, tá? Estava falando sobre todos os sintomas da depressão, da fadiga crônica, entendeu? Da capacidade de cognitiva que diminui. Eu estava falando assim com o Levi, meu marido, e aí dá um pouco, eu não sei, talvez ele não lembre, né? Porque, né, às vezes os homens são esquecidos, porque eu acho que eu já comentei isso com ele, ele não lembra, mas eu lembro bem. Ele estava conversando comigo, aí eu fazia assim, só um instantinho, o que que você estava falando mesmo? Porque eu não conseguia conectar os pensamentos, né? Bom, estava escrito tudo ali. Aí eu falei, gente, o que que é isso? Meu Deus! Aí que eu fui fechar o livro e ver o título do livro. O título do livro era é, eu vou falar em inglês, né? Tired of being tired. Aí estava assim embaixo, do you have adrenal fatigue? Uau. Aí eu comecei a chorar, tá? Eu comecei a chorar, porque aquilo ali era Deus para mim. Porque eu saí da médica super chateada e desanimada e pensando, meu Deus, tá parecendo que eu não tô conseguindo viver assim, eu tô me sentindo muito mal. É um mal que eu falando aqui para vocês, e provavelmente eu falei para minha filha, para o marido, mas eles não conseguem atiçar, ou mesmo vocês, que mal é esse, tá? Não é simplesmente uma depressão, entende? Somente. Era horrível, era como se eu não tivesse força para nada, nem para pensar. E aí, quando eu vi isso, eu comecei a chorar, e dentro de mim eu falei, ok, Senhor, muito obrigada, uau, é isso então mesmo que eu tenho?
Resumindo, eu comprei aquele livro, tá? Que se tornou meu livro de cabeceira até, e podia falar mais, mas somente para resumir, a autora desse livro, ela tem uma clínica na Califórnia, ela cuida de pessoas assim, e pessoas que são pessoas muito bem-sucedidas na vida, empresários, tá? Assim, sabe, num alto patamar, e que procuram a clínica dela, por quê? Porque eles chegaram nesse estágio, tá? Eles tinham já todo o dinheiro e tal, tal, tal. Não era o meu caso, né? Eu não tinha esse todo o dinheiro, mas pelo menos meus filhos estavam estudando, tá? Eu também tenho um filho maravilhoso, o Daniel, né? O Daniel é barber, né? Tenho duas filhas, a minha filha é advogada de imigração e o meu filho é barber. Os dois são maravilhosos. O meu filho também foi para o college, mas aí depois ele falou: Não, mãe, eu não quero fazer nada, eu quero ir para a escola técnica e. Né, ele fez escola técnica de barber. Hoje trabalha, tá tudo bem. Uau. Bem, deixa eu só abrir um parentezinho aqui para te fazer uma pergunta. Ah, Uhum, quando eu, tipo, não tenho a menor dúvida que existem várias pessoas, né? Talvez não, talvez aqui não pode ser aqui na sala, mas talvez alguém conhece alguém que está perto desse estado, tá ou está vivendo algo parecido. Às vezes as pessoas não encontram uma médica, né? Não vai numa médica com uma especialidade, fica só medicando. Então, um dos pontos, né, que isso me interessou muito trazer aqui para a comunidade, é essa questão de você realmente dar atenção para o que você está sentindo e buscar a ajuda correta para você. Porque nós, principalmente a mulher, tem, né, vários papéis e às vezes se deixa por último. E é bem, tem muitos empresários americanos aqui, locais que tem vivem, né, tudo isso, mas o imigrante também parece que é uma pressão extra, né, da gente estar fora de casa, trabalhando, e às vezes a uhum, gente perde a perspectiva mesmo das coisas, com né? certeza. Perdem prioridades ali, acha que o dinheiro é solução, que a empresa é solução. Então, a gente precisa trabalhar a nossa rotina, nosso autocuidado para a gente poder produzir como empresário, Com né? certeza. Então, fala para gente como que você conseguiu, né, sair desse estado e os Uhum. cuidados ali, o que que mudou na tua rotina, o que que mudou na tua alimentação e o que que você fez para você voltar a ter energia para colocar suas prioridades em ordem? Aham. Então, eu melhorei, tá, daquele quadro extremamente grave, ok? E aí mudei, é como que eu me lembro eu indo para a praia e descansando. Eu me lembro eu indo com a minha filha, tá? Isso que eu tô falando são mudanças, não pense não, mas são mudanças, tá? Eu vou falar rápido e vou falar das outras mudanças assim, em termos do meu corpo. Mas eu me lembro, depois disso, eu indo com a minha filha, tá? Eu não fui trabalhar, não fui limpar a casa. Eu não me lembro se ela tinha vindo do college, o que é que foi, mas ela estava livre. E nós fomos no Sea Aquarium, em Miami. Eu deixei a pia, tá? Cheia de louça, não coloquei no dishwasher, a minha casa estava bagunçada e nós fomos para o Sea Aquarium. E era uma segunda-feira. Eu me senti até estranha, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu não observava a vida. Eu sempre morei em Boca Raton, mas antes, né? Agora nós moramos um pouco mais oeste, é num lugar muito lindo também, mas no lugar que eu morava antes era pertinho da praia. Você ia andando para a praia. Eu não ligava para isso, tá? Você sabe o que eu passei a fazer? Eu passei antes de trabalhar, eu ia caminhando para a praia. Antes de trabalhar, eu ia para a praia. E diga-se de passagem que a água do mar é extremamente saudável, tá, pra gente. Bom, essas foram mudanças que eu comecei a fazer em termos da minha alma, entende? Não somente trabalho, relaxar um pouco, passear, sabe? Então, fiz isso. Com relação ao meu corpo, Deus também, por ser muito bom,
Eu conheci um médico no Brasil chamado Dr. Ronald Zancan, e eu me inscrevi no curso dele, né, que é chamado ProSer Saúde, e ele eu considero como Deus usou como o carro mestre para todas as mudanças que eu tive até agora. Deus usou essa pessoa. O meu marido e a minha filha estão aqui e eles sempre riam, porque eu só vivia falando, porque o doutor Ronaldo disse, o doutor Ronaldo falou. E, gente, eu comecei a praticar, tá? Eu comecei a colocar tudo em prática. Então, aí eu aprendi a me alimentar bem, eu aprendi a dormir bem, eu aprendi a exercitar o meu corpo, exercício físico, tá? Que, aliás, o exercício físico, eu posso dizer, tá? Porque, sinceramente, eu me considero uma estudiosa nisso. Ele está, ele está na frente, no número um, tá? Porque mesmo que você se alimente muito bem, evite carboidratos, tá? Mantenha o seu nível de insulina normal no seu corpo, você precisa se exercitar fisicamente. Quando você se exercita fisicamente, não é somente o seu corpo, músculos que você vai ter, não. O seu cérebro ganha benefício com isso, entendeu? As mitocôndrias, o que são mitocôndrias? Mitocôndrias são como caixas de energias da sua célula. Todo o seu corpo tem mitocôndrias, tá? Eu estou falando aqui, se eu não tivesse mitocôndrias o suficiente, eu não poderia estar falando, você não poderia estar aí ouvindo. É a caixa de energia da célula. Então, quando você se exercita, você aumenta o número de mitocôndrias. Por quê? Porque o nosso caminhar aqui, em termos biológicos, até os 30 anos, ok, você pode até fazer certas, como é que eu digo, exageros, mas a partir dos 30 anos, o seu relógio biológico vira, que é exatamente mais ou menos o período da reprodução, tá? Que vai declinando a reprodução. Então, é como se o seu organismo entende, bom, agora vamos começar a baixar, né, a reprodução, então vai tudo indo ladeira abaixo. Então, antes você está subindo uma escada rolante, tá? Até os 30. Você fez 30, essa escada rolante começa a descer. E a descida, a gravidade, ajuda, né? A força da gravidade ajuda tudo aí para baixo. Então, você precisa vir com uma força que se contraponha, entende? A esse declínio biológico que vai acontecendo no seu corpo. Se você não fizer isso, você vai envelhecer e a tendência é tudo ir decaindo mesmo, tá? Então, e as mitocôndrias, o número de mitocôndrias do seu organismo, ele vai diminuindo. Então, você precisa fazer algo extra. É igual o avião. Uau, por que que o avião está lá no céu, se a gravidade puxa tudo para a Terra? Porque tem as turbinas, tá? Tem energia que deixa esse avião ficar no ar. Então, para que a gente não sofra esse declínio biológico depois dos 30 anos, que é a escada rolante que desce, você precisa ter algo como se fosse as turbinas do avião, entende? Você não pode ficar simplesmente, ok. Não, vai vir doença, vai vir problema. E, gente, eu falando isso aqui, eu não sei qual é o meu futuro, porque a Deus pertence, tá? Mas eu estou fazendo a minha parte, tá? Eu estou cuidando do meu corpo, tá? Estou cuidando da minha alma e do meu espírito. E aí, o que que acontece? Com tudo isso, tá? Eu voltei a estudar. Eu posso já falar isso, Aline? Sim, sim, por favor. Eu, graças a Deus, porque aí as crianças já estavam, né? A minha filha formada já, o meu filho também. E aí que eu vim olhar para mim, tá? Se eu voltasse o tempo, não que eu não iria olhar para os meus filhos, eu iria continuar sendo por eles, mas eu também ia olhar para mim. Por quê, tá? Jesus fala assim, tá? Eu não posso deixar de falar dele. Desculpa, entende? Eu, como cientista, tá? Eu não posso, porque na verdade a ciência prova Deus. Então ele fala assim: é,
Amai o vosso próximo como a si mesmo. Ok. Como que você vai amar o seu próximo se você não ama a você, se você não cuida de você? Se você não cuida de você, que dirá do seu próximo, tá? Do outro que está ali do seu lado? Como que você vai cuidar? Então, eu era muito ingênua e, né, sem falta de sabedoria, sem sabedoria, mas o que também, conforme eu disse no início, não vou ficar aqui chorando pelo leite derramado, tá? Mas eu era assim, eu só cuidava, entende, das pessoas ao meu redor. E principalmente aqui os meus filhos. Mas não era que eu não ia cuidar deles, mas eu precisava cuidar de mim também, entende? Então, é, eu voltei a estudar, tá? Voltei a estudar, graças a Deus, aí na época eu já pude transferir tudo que eu tinha estudado no Brasil, eu pude fazer equivalência aqui, né, nos Estados Unidos. E, né, hoje eu estou na universidade, é a Quanto University, no Havaí. Eu estou fazendo medicina integrativa, exatamente porque eu quero ajudar as pessoas, tá? E nisso tudo, eu conheci uma amiga, tá? Que na verdade ela foi a minha helper. Ela estava aqui, mas acho que ela saiu. Não, não, ela está aqui ainda, só que ela está só ouvindo. É a Camila. Então ela era a minha helper, ela me ajudava, né? Eu estou cortando várias coisas porque, mas aí na altura do campeonato eu já tinha uma helper e depois que eu fiquei muito doente, sim, porque teve a pandemia também, tá? Na pandemia também foi, porque aí eu melhorei, tá? Melhorei, observava essas coisas, é importante eu falar isso. Mas aí a gente, aos pouquinhos, a gente vai voltando à velha maneira de vida, tá? A gente esquece. E aí foi quando veio a pandemia, tá? E eu fiquei muito mal. Ok, dessa vez eu acho que eu posso dizer que eu fiquei pior do que 2011, tá? Eu precisei ir ao psiquiatra, tá? A minha depressão foi extremamente grave. E, gente, a depressão, tá? Agora, eu vou falar rapidinho também. É muito importante isso que eu vou falar aqui agora. A depressão é uma doença do cérebro, tá? A depressão não é porque você não está orando, porque você não ama a Deus, porque você não lê a Bíblia. A depressão é uma doença do cérebro. A neurociência provou, tá? Que na depressão uma das coisas nas quais acontece um achado, que é um achado muito mais repetitivo do que até mesmo o que foi dito, tá? Mas que agora já tá vindo à luz, foi dito que a depressão era porque você tinha um déficit de serotonina no cérebro. Serotonina, para quem não sabe, é um neurotransmissor. O que é neurotransmissor? É muito fácil, tá? As células do nosso sistema nervoso, elas são chamadas neurônios. E um neurônio se conecta com outro neurônio através de algo que é chamado sinapses. E o neurônio, tá, gente? Na verdade, ele é elétrico, ok? A parte de fora do cérebro, se você for ver, ela é cinza, tá? Por quê? Porque, na verdade, a parte de fora do cérebro é chamada até de axônio, mas a parte de dentro do cérebro, ela é branca, porque, na verdade, elas são feixes elétricos. E o que que é sinapse? Quando o neurônio quer comunicar um sinal para o outro neurônio, porque é assim que tudo acontece no nosso cérebro, sinais elétricos. Então, ok, tem uma parte que é química, sim, mas um neurônio quer se comunicar com outro neurônio, ele envia um sinal elétrico. Quando esse sinal elétrico é enviado, tá? No lugar de conexão de um neurônio e o outro, que é chamado sinapse, é liberada uma substância química. Essa substância química que é liberada aí nesse momento é chamada de neurotransmissor. E aí, quando é gerado o neurotransmissor, o impulso elétrico é enviado para outro neurônio. E assim vai.
Claro, gente, isso é em frações de segundo. O nosso corpo é magnífico. Não tem como não crer que ele foi criado por uma inteligência superior, Deus, que eu creio, né? Então, por que que a depressão não é simplesmente um déficit de serotonina no seu cérebro? Porque o nosso cérebro, ele não é somente químico, ele é um circuito elétrico, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Foi provado, tá? E isso basicamente na década de 80 foi provado que quando você está com depressão, no seu cérebro acontecem modificações que é possível serem vistas através de ressonância magnética, através de tomografia. E um dos achados, que é muito mais replicado do que a diminuição de serotonina, como se usava dizer, é que na depressão acontece uma atrofia de uma parte do cérebro chamada hipocampo, tá? E o hipocampo, na verdade, ele é responsável, como que eu poderia dizer, pela distribuição de memórias. Digamos, acontece uma coisa comigo agora. Uau, isso cria uma memória emocional, tá? E aí o hipocampo vai, ou ele guarda aquela memória e depois, tá, manda embora, ou então ele ele não solta aquela memória é mantida. Então, isso aí é uma memória emocional, fica tudo ali no hipocampo. Por isso que quando a pessoa está deprimida, ela esquece, entendeu? Porque o hipocampo dela está atrofiado. Gente, isso foi provado em ressonância magnética, magnética, em tomografias, e isso tem sido replicado desde a década de 80 até hoje. Não se sabe se isso é o motivo da depressão, não, porque existem muitas causas. Por exemplo, no meu caso, né? O meu pai tem depressão, então sim, tem a genética, tá? Mas também tem a parte, porque hoje a gente conhece também algo chamado epigenética. Para quem não sabe o que é epigenética, digamos, eu tenho essa pulseira aqui, ela tá visível. Se eu cobrir a pulseira, você não vê mais. Então, genética seria a minha pulseira. E a epigenética seria eu cobrindo a pulseira. Se eu cubro, esse gene, ele não se manifesta. E o que que é eu cobrir essa pulseira, tá? É o estilo de vida, ou seja, a epigenética pode mudar a sua genética. Não porque você tem depressão, não porque o seu pai teve depressão, não porque seu pai teve câncer, que você é obrigado a ter, porque ele teve diabetes, você é obrigado a ter, pressão alta, você é obrigado a ter. Não. Se você muda a epigenética, que é o seu estilo de vida, você tem como bloquear a manifestação daquele gene para gene de depressão, gene para câncer, gene para diabetes, gene para pressão alta. Você pode cobrir o gene. E o que acontece? Ele não se manifesta, você vai ser saudável, mas porque você manuseou o seu estilo de vida, você teve uma alimentação saudável, você dormiu bem, você lidou para controle de estresse, tudo isso você fez, praticou exercício físico. Existe uma gama de passos que você pode dar para gerenciar, otimizar a sua saúde, né? Então, na depressão foi provado isso, que algumas partes do cérebro, elas estão atrofiadas, entende? Elas não estão funcionando. Existe uma outra parte também muito importante, que é uma parte do nosso cérebro, que é chamada é, córtex pré-frontal. Tudo bem, o córtex pré-frontal, ele não é somente o córtex pré-frontal, ele é subdividido em várias partes. Mas qual é a parte importante para a depressão? É uma parte que é chamada de a, desculpa, ok, eu esqueci o nome da parte, mas tem uma parte que é muito importante. Dorso, ah, dorso lateral, pronto, lembrei. A parte do córtex pré-frontal chamada dorso lateral. É dorso porque é mais ou menos aqui, mais ou menos em cima da sobrancelha, mas obviamente a gente não sente o cérebro, entende?
porque na maioria ali são impulsos elétricos. O que que acontece? Essa parte é a parte da razão, é a parte que nos faz conectar com o mundo. Gente, essa parte também, ela está como que desligada, tá? Muito embora essa parte ela não é vista na ressonância nem na tomografia, mas existem vários testes que se repetem, tá? Em pessoas deprimidas, que é mostrado, tá? Que essa parte do córtex pré-frontal, a função dela é diminuída. E tem já outras partes do cérebro que na depressão elas estão hiperativadas. Questões partes relacionadas à comparação, a julgamento, a você se sentir que você não é nada. Gente, por favor, tudo isso não é da sua cabeça, para quem está me ouvindo, tá? Isso, porque quando eu ouvi isso, tá? Eu pensei, meu Deus, né? Esse médico, que aliás eu preciso falar dele aqui, é um psiquiatra chamado Dr. Marco Abud, tá? E desculpa se eu estou sendo indo muito profunda, né? Eu sei que nem todo mundo, por exemplo, a minha filha, às vezes ela fala, mãe, a senhora tem que entender tudo. Eu acho que é por causa desse meu background científico, eu sinto uma necessidade de entender. E Deus, como ele me conhece, ele me, sabe, ele me fez entender o que, que aconteceu comigo, né? Qual o tipo de problema que eu tenho. Então, o doutor Marco Abud, que é um psiquiatra magnífico, ele é brasileiro, tá? Eu me inscrevi em 2 treinamentos dele, treinamento para mentes depressivas, treinamento para mente ansiosa, porque eu tive tudo isso, gente, tá? Eu tive pânico, eu tive crise de ansiedades, depressão profunda, tá? Mas ok, vamos então encerrar por aqui. Eu, graças a Deus, estou bem, depois que eu resolvi me cuidar, tá? Cuidar da minha psique, cuidar do meu corpo. O meu espírito, não, estava tudo bem, tá? Eu sempre lia minha Bíblia, eu sempre orava, que eu amo o Senhor, eu amo Deus, eu amo a vida, tá? E nessas fases minhas que eu tive depressão, gente, é muito difícil, porque na depressão existe algo chamado anedonia. Eu não sabia o que era isso, tá? Mas eu sentia. Hoje eu já sei, é anedonia. Também para quem está me ouvindo. O que é anedonia? Anedonia é que na depressão você não tem, não sente, não porque você quer, por favor, não é sua culpa, tá? Sabe por que não é sua culpa? Como é que pode eu estar falando tantas coisas que você também experimenta, tá? Como é que pode estar se repetindo isso? Existe um padrão, porque essa doença, depressão, ela tem as características dela, porque é uma doença que acontece no seu cérebro, tá? E a solução também, eu acho que vale a pena eu falar isso, não é somente remédio. Obviamente, é preciso, às vezes, tomar remédio, tá? E eu precisei. Hoje, eu estou num ponto que o médico está diminuindo a minha dose, né, de remédios, mas não somente remédio. Se você tomar somente remédio, não vai adiantar nada, porque, conforme eu já falei antes, o cérebro, ele é elétrico, tá? E essa questão da eletricidade, gente, e olha só, eu estou resumindo, tá? Eu poderia ficar aqui dias e dias falando de tudo profundamente que acontece, por favor. E isso é um resumo dos resumos. Eu estou dando um sumário muito básico, porque ciência não pode ser explicada assim, um, dois, três, né? Mas eu estou resumindo tudo. Então, você precisa ter comportamento, tá? Porque no comportamento, por isso que há a TCC, que é chamada Terapia Cognitiva Comportamental, você precisa agir. E eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu, com depressão, mesmo tomando remédio, ainda sentia vários sintomas horríveis, tá? Mas como aí eu já tinha o entendimento que eu precisava agir mesmo sem sentir, porque daquela forma as minhas conexões cerebrais, elas são ativadas novamente. Porque como tem muita coisa no cérebro na depressão que ele está atrofiado, ele não funciona, tá? Eu não sentia prazer. A anetonia é a
falta de prazer. Você não sente prazer em nada, em nada. Você não, você perde a capacidade de sentir sensação boa, tá? Acontece isso, não é a sua culpa, tá bom? É simplesmente porque o seu hipocampo lá, ele tá atrofiado. Então, eu sentia muito isso, mas aí eu já sabia, não, ok, eu preciso agir. Primeiro a ação, depois a motivação. Agir sem motivação, tá? Agir sem estar motivado. Ok, vocês podem estar achando, gente, o que é isso? Mas é isso. Primeiro você age sem motivação. Então vamos lá, vamos fazer exercício físico, tá? Aí eu acordava, meu Deus, que é isso? Mas aí eu pensava, não, eu preciso ir para academia. Eu sei que, então eu ia sem querer, eu ia. Então, gente, hoje eu estou bem, graças a Deus, né? Eu tinha uma companhia de limpeza de casa, porque, na verdade, essa companhia, o meu marido também participava, porque ele limpava ar-condicionado, tá? E aí eu limpava casas debaixo dessa companhia. E, sinceramente, eu nunca liguei para limpeza de casa, tá? Eu só limpava mesmo que tinha que limpar, era para ganhar aquele dinheirinho ali, para cuidar das coisas e pronto. Aí eu também já estava na universidade estudando. O meu sonho é ter uma clínica, tá? Para ajudar pessoas. Mas aí, né, ok, eu estou estudando agora, trabalho ainda, porque eu preciso trabalhar à tarde, eu trabalho de 1 às 6 numa escola, tá? E de manhã eu ainda tenho um schedule de casas, e aí eu vou voltar ao ponto que eu estava falando sobre a minha amiga Camila, e ela começou a me ajudar, e aí eu falei para ela, olha, Camila, no final do ano, desse ano agora, quero me desfazer totalmente, não quero mais limpar a casa, tal, tal, tal. Então, ok, eu vou passar o schedule para você na base de 70-30, né? Quem trabalha na limpeza sabe o que é isso. E aí, tudo bem, tá, ok, então. Só que aí aconteceu dela ficar sem carro. Aí ela falou, poxa, então agora eu nem vou poder pegar as suas casas e tal. E aí, até depois, ela também parou de trabalhar comigo, porque ela foi conseguindo aos poucos algumas casas para ela. E aí, num dia, tá, de manhã, porque agora eu trabalho de manhã com limpeza, o meu schedule não é como antigamente, gente, é pequeno, tá? Pequeno, bem pequeno, porque à tarde eu trabalho com algo que realmente me dá satisfação, entende? Que eu trabalho numa escola, numa pré-school, trabalho com crianças, então eu amo, amo, é como se fosse uma terapia para mim. E, e aí eu estava limpando uma casa, né, de manhã, antes de ir para o meu trabalho à tarde, e aí eu pensei assim, poxa vida, por que que eu poderia transformar esse schedule meu pequeno, né, numa empresa grande de limpeza de casa? Diga-se de passagem que eu tinha ido numa mentoria com a minha filha e alguém, né, só para resumir, eu ouvi alguma coisa que me atiçou. Falei, gente, será que é possível mesmo ter uma empresa de limpeza de casa grande e tal? E aí, nessa casa que eu estava limpando, eu tive essa ideia. Na mesma hora me veio o nome da empresa, que eu pensei, uau, seria Magnificent Cleaning, porque é uma limpeza assim magnífica, magnífica, né? E eu gostaria de atender pessoas que buscam esse tipo de limpeza. Puxa vida! E aí foi como me veio essa ideia, e aí, resumindo, daí um pouco eu estava na mentoria que é a Procline, né? Foi aí que eu conheci a Aline, e agora eu estou numa mentoria mais específica dela, tá? Por favor, quem está ouvindo aqui, tá? Que precisa de mentor, a Aline é excelente, você não pode deixar de fazer mentoria com ela, tá? E né, estou na mentoria dela, muito embora a gente precisa solidificar, né, as coisas que a gente ainda não solidificou, mas eu já estou na mentoria dela. E já dei vários passos, tá, em andamento para a minha empresa, porque aí agora porque agora, gente, é aquela coisa assim, uau, é a minha empresa, eu realmente quero fazer isso. Entenda, eu não quero continuar limpando, tá? Mas eu quero colocar pessoas para limpar para mim, tá? E aí eu quero ganhar muito dinheiro, que é para poder ter a minha clínica.
Então, é por isso que eu estou cumprindo todos os passos direitinho que eu vi na mentoria, tá? Então, aí eu criei um nome. O nome da minha empresa antiga era Advantage General Service. E aí eu criei um nome, um fictitious name, né? Aí no Brasil é chamado nome fantasia de Magnificent Clinic, porque aí eu não perco todo o histórico que a minha empresa tem, né? De já anos e anos e anos no mercado. É, criei logo, o website já está, né, praticamente zerado, já tem o Google My Business, já estou com a mentoria da Aline, que a gente vai ver as questões de processos, né? E outras coisas também, né? Com a Aline. E estou super animada, mas com tudo isso, tá? Deus em primeiro lugar. E a minha saúde vem em segundo. Porque se eu não tiver saúde, eu não vou poder. Agora eu já tenho dois netos maravilhosos da minha filha, né? O meu filho ainda não casou, mas a minha filha já é casada, né? Tem dois filhos, Thalia e Lia, que eu, meu Deus, que alegria que é no coração das crianças. Aliás, eles estão no Brasil agora, né? Já estão há um mês no Brasil, estão de férias já da família toda. E eu tô morrendo de saudades dele, mas ao invés de ficar chorando a saudade deles, eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar para adiantar várias coisas aqui, né? Já que eu tô mais livre, então eu tô adiantando várias coisas da empresa e tudo. Mas é isso, gente. Eu me cuido, tá? Me cuido muito. Todo dia eu faço ações para a minha saúde. Ok, tá? Eu amo um bolo, tá? Eu amo. Tipo assim, uma coisa muito, muito doce eu não gosto, mas um bolo, meu Deus, eu gosto demais. O que é que eu posso dizer que eu gosto também mais? Mas entenda, hoje eu tenho consciência. Às vezes, sim, eu saio fora do meu caminho um pouco, mas eu tenho um alvo na minha frente. Quando eu vou um pouquinho, saio um pouquinho, mas aí eu já volto para o meu alvo, tá? Se, por exemplo, hoje, aliás, não, eu terminei indo. Eu tinha até falado para minha amiga que hoje eu não ia na academia, porque eu terminei acordando tarde, tudo. Ok, como é minha rotina? Eu acordo às 5 horas da manhã, tá? Procuro ir dormir cedo. Tipo, o ideal para mim é 10h30, tá? E principalmente, como eu ainda tomo remédio para depressão, esses remédios, eles alteram coisas no cérebro, entende? Então, eu sou muito regrada e presto muita atenção ao meu corpo. Então, agora eu já sei, eu não, se eu passar de 10h30, péssimo, eu sinto já meio tensão, uma ansiedade meio assim, como que é normal, né? Então, eu procuro dormir 10h30. Acordo 5, assim, de boa. Nossa, Senhor, é tão bom, eu acordo tão bem. E, obviamente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, mesmo ainda na cama, eu invoco o nome do Senhor Jesus, tá? Porque a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa salvação não é simplesmente a sua salvação inicial que você tem, que você é redimido. Não, é a salvação constante. Nós somos salvos constantemente. Somos salvos do nosso ego, do nosso orgulho, entende? Somos salvos de perigos ao redor de nós que a gente não vê. Somos salvos a cada dia. Então, essa salvação é diária. Então, eu já acordo ali mesmo, dentro de mim, Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, tu és a vida. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso sentir, e principalmente, gente, quando você já passou a experiência de ter anedonia, entende? De viver com depressão, mas você sabe que você tem que vencer aquilo, né? Você não está sentindo. Então, a vida é maravilhosa. Então, era isso que eu queria falar. Todos os momentos que eu tive depressão, em nenhum momento eu quis tirar minha vida. Mas, ok, isso é um assunto muito polêmico e sagrado, que eu vou falar aqui agora. Mas eu entendo as pessoas que assim fazem.
Existe um autor de livros, é um psiquiatra, só que americano, o nome dele é Neil. ah, Perdão, eu esqueci. Depois eu posso dar o nome para as Alines e elas podem colocar até na descrição do vídeo, porque ele é um psiquiatra americano, tá super conhecido, e ele tem um livro falando sobre a depressão. E eu já ouvi vídeos dele falando que a depressão mata muito mais do que o câncer. A depressão traz muito mais sofrimento do que o câncer. E a depressão é uma das doenças, tá? Que até hoje tipo assim, como é que eu posso dizer? O índice de cura é muito menor do que câncer, tá? Então, graças a Deus, não mais, porque agora com o avanço da neurociência, com todas essas explicações do que acontece com o cérebro, tá? Porque no passado, e isso aconteceu comigo quando eu tive depressão pela primeira vez, as pessoas te julgam, as pessoas te dizem, mas, né, poxa, mas você agora tem uma filha, você tá bem, por que que você tá assim? Gente, eu sei, tá? E eu perdoo de quem ouvir isso, porque as pessoas não sabem o que é depressão. As pessoas achavam que era mimimi, que era uma coisa que você está inventando, tá? Mas hoje eu me sinto tão agradecida a Deus, porque está tudo elucidado. Claro, não estou dizendo que e outra coisa, tá? Acho que isso é importante para eu falar. Inclusive, até uma amiga minha, que depois, se ela não estiver aqui agora, depois ela vai ouvir essa live, e ela age na área da medicina molecular. E onde eu estou estudando também, a gente estuda muito a medicina relacionada com a física quântica. Tudo que eu falei aqui, tá, está na base da medicina convencional. Mas entenda, eu acho que a medicina convencional está entrando em degradação, sim, porque ela deixou de lado todas as outras formas, tá? De ajuda para o homem, de cura, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas no passado, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na universidade, era aceito ai meu Deus, aquilo que enfia as agulhas, uau, esqueci, Acupuntura. era aceita a acupuntura, tá? A questão de aromaterapia, coisas assim desse gênero, tá? E outras ciências que hoje são consideradas como alternativa. Antigamente era aceita, mas sabe o que aconteceu? Muito rapidamente é que houveram duas famílias, tá? Aqui nos Estados Unidos, muito ricas, Carnegie Rockefeller, eles criaram um monopólio nas universidades de medicina. Estou resumindo também. E a partir daí, só entra na medicina, na faculdade de medicina, o que eles querem. Então, está tudo por trás. É uma manipulação por conta de grana, tá? Por quê? Quando você entra na faculdade de medicina, você já sabe, para essa doença é esse de remédio. Tá? Se os alunos da faculdade de medicina vão para, digamos, uma convenção, ouvir uma palestra, alguma coisa assim, antes é passado, tá, pelas pessoas que manipulam. Então, essas famílias fizeram de tal forma, porque eles tinham poder, eles tinham dinheiro, que eles colocaram pessoas deles nas universidades, nas medical schools, né? De forma que tudo ali é manipulado. E até hoje é isso, tá? Tudo é manipulado para dinheiro. Então, a indústria farmacêutica, né, é dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro. Mas sim, a medicina convencional é importante, meu Deus. Quando eu falo isso, eu não estou indo contra, mas o que eu sou contra, e por isso eu estou fazendo medicina integrativa, é que você, por conta de medicação, você anula todas as outras coisas que pode ajudar também. E aí, o que que acontece? Tudo que eu falei está mais ou menos dentro da medicina convencional, e eu estou deixando de fora análises referentes à física quântica, tá? Porque quando você analisa o estudo da medicina e que você analisa a quântica, o que é quântica? Quântico, você está indo lá no fundo, tá? Não é somente átomos, elétrons,
tá? Digamos assim, quando você fala em quântico, em física quântica, medicina quântica, você está analisando coisas do tipo que, se eu jogar esse lápis, ele pode atravessar o outro lado, tá? Coisas desse tipo assim. Então, eu não estou levando em consideração, porque aí a gente vai estudar a respeito de biocampos, a gente sabe que nós somos energia, então teria que se falar até muito mais, tá? Em relação à depressão, mas eu estou só levando em consideração isso. Mas então, gente, hoje a minha rotina é assim, tá? Eu vou para academia todos os dias, tá? Obviamente, se houver um dia que eu não possa ir, ok, mas no dia seguinte eu tô lá, tá? E não é simplesmente, ok, você pode começar assim com uma caminhada e tal, mas isso não vai mudar a sua vida, tá? Você precisa colocar o seu coração para bater mais forte, para bater forte, para você ficar ofegante. Então, infelizmente, se você vai para a rua e você caminha no WhatsApp, é ótimo isso para sua alma, a alma para descontrair. Agora, se você quer ganhar saúde com exercício físico, você tem que fazer o seu coração bater forte. Você tem que fazer entender o seu cérebro, uma parte do seu cérebro, que é chamado de cérebro reptiliano, que é como assim, você está em perigo de vida. E aí o cérebro vai entender que ele precisa produzir mais mitocôndrias. Então, ele gera mais mitocôndrias. Isso aí é um processo chamado hormose. Você inflige certa aflição, tá, ao seu corpo, e aí ele entende que você está, tipo, meu Deus, o cérebro entende, né? Uau, ele está em risco de sobrevivência. O que é que ele faz? Uau, eu preciso gerar mais mitocôndrias. Mitocôndrias são a caixa de energia, né? De todas as células. E aí ele gera mais. E aí você fica mais, né? Hoje, gente, eu considero a minha saúde muito melhor do que quando eu tinha 20, 30 anos, que eu não ligava para ela, tá? A minha parte cognitiva, muito melhor. Eu tomo suplementos, eu tomo ômega 3, vitamina D3, magnésio, esses aí são básicos, tá? Vitamina D3, magnésio, ômega 3, tudo bem, tem muitos outros mais, né? Mas se você começar principalmente com esse, magnésio, todos nós basicamente temos falta, principalmente no solo do Brasil, ele é totalmente pobre de magnésio, então você tem que repor mesmo, né? O ômega 3 é excelente para o cérebro, né? Então, hoje eu estudo, eu consigo assimilar as coisas, né? Uau, tá ali, eu vejo as lives, ou qualquer coisa, né, que eu leio, eu consigo assimilar. Gente, e diga-se de passagem, tá? Uma coisa que eu sofria muito com essa questão de depressão, mas eu não entendia, né? Mas ok, é porque a sua parte cognitiva ela diminui muito. Então, às vezes, eu pegava a Bíblia para ler e eu não conseguia entender direito, mas porque a sua parte cognitiva está alterada, tá? Então, hoje mais não, graças a Deus. Então, eu amo a vida, tá? Eu nunca cheguei a pensar em nenhum momento de depressão que eu queria tirar a vida. Por quê? Como eu já tenho essa coisa de ter conhecido Deus, que é vida, então eu sei o sabor da vida. Então, eu não queria, isso não passou na minha mente, mas eu não julgo quem passa por isso, porque você é horrível, é a pior doença que existe. Eu vi o doutor Marco, que é o psiquiatra, falando, né? Que é uma das dores máximas que o ser humano pode ter. Então, para você que está me ouvindo, tá? Que tem esse tipo de problema, por favor, busque ajuda. Se quiser entrar em contato comigo, tá? Pode entrar em contato. E por quê? Porque se você tem todas essas restrições, você não consegue fazer o que você quer fazer. Você nem consegue sonhar, tá? Você não consegue sonhar, sim, porque a sua parte do cérebro, que é responsável até por isso, ela está danificada, né? Então, depois que você cuida de tudo isso, né, você sonha, você consegue sonhar e você consegue agir, você consegue ir para frente, você consegue se movimentar, né, fazer os movimentos como a minha mentora faz.
Eu estou rindo porque eu aprendi isso com ela, esse termo, né? Os movimentos necessários, entendeu? Para você ir à frente, adiante no seu sonho. Então, o meu sonho agora é isso, né? Já conversei com a Aline, então ela me falou provavelmente uns 6 meses, né, para poder a empresa deslanchar. Claro, tá? Eu acredito que de Deus vem a bênção, tá? Eu acredito nisso. As pessoas falam, porque o universo manda, né? Ok, mas esse universo, eu falo que é Deus, tá? Essa fonte do universo que é positiva, que é energia, que é o quanto. Aliás, eu estudo, né, a quântica e eu acho que, na verdade, todo o fundamento da quântica, que é a energia, é o próprio Deus, tá? Sim, dele vem o sim e o não, mas ele também fala assim, né? A Bíblia fala, o coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta certa. Mas o que que eu quero falar? O homem planeja, ele tem planos, ele tem sonhos, entende? O próprio Deus, ele foi o planejador, como é que eu posso dizer, master, né? Master. Ele planejou esse universo todo. Obviamente falando, está tudo degradado agora, está tudo meio, né? Sim, ele vai novamente colocar tudo em ordem, mas agora está tudo degradado. Mas quando ele criou a criação original de Deus, é fantástica. Mas antes dele criar, ele planejou. Em Gênesis fala assim, que ele fala, façamos o homem, né? Façamos. Significa que é o próprio Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito. Ele teve uma reunião da Trindade para dizer: façamos, né, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, ele, antes de tomar essa atitude, ele teve algo no coração dele. Ele planejou, ele teve um propósito. Por isso que nós, né, como criados à imagem e semelhança dele, a gente precisa ter sonhos. E sim, eu sei que nesse momento a minha filha pode estar pensando, não acredita minha mãe falando isso, né? Porque sim, gente, antigamente você não tinha sonho, era trabalho, era trabalho, era trabalho. Não, para que sonhar? Não vai. Mas, gente, por favor, temos que sonhar, ter planejamento, sonhos, eu quero isso aqui. Obviamente, Deus vai dizer sim ou não, mas sonha sim, você tem que sonhar, né? E sonha e aí vê quais são as coisas que você precisa colocar em prática de forma que aquele sonho venha para a realidade. Por exemplo, com relação à empresa, né? Vamos falar agora, que a gente está falando basicamente para empresários do Clean. Se você tem um planejamento que a sua empresa floresça, né? Que você saia da operação. Ok, o que que eu preciso fazer? Eu não posso continuar com a mesma mentalidade antiga que eu tinha, que é a que acontecia comigo. Era só trabalhar, limpar a casa e pronto, né? Até o ponto que eu enchi e falei, não quero mais fazer isso, já chega, vou passar essas casas que eu tenho. E, gente, na verdade, eu estava sentada numa mina de ouro e não sabia. Mas, obviamente, isso não vai se tornar realidade se eu não fizer os passos que eu preciso fazer. Então, eu sigo tudo direitinho que a mentoria me fala, entendeu? Porque eu penso, eles têm experiência. Eu vejo que outras pessoas também já, né? Como é o caso da Aline, tudo bem, ela fala, a empresa dela, ela ainda tá, tem várias coisas que ela está acertando, mas já é uma empresa que já está no mercado, ela já desfruta de não precisar trabalhar, entendeu? Ela agora só está no setático, eu nem me lembro qual que é a parte que ela está agora da empresa dela. Eu já conheci também outras pessoas, empresárias do Clean, né? Para quem está aí assistindo no Brasil, Clean é limpeza. Então, empresárias da limpeza, uau, como é que pode ser isso? Mas sim, né? Se você fizer todos os passos, eu estou agora nesses passos, né? Estou nesses passos. Aí agora estou com a Aline e creio, realmente eu creio, estou muito animada. Eu creio que vai ser muito bom, sabe? Essa empresa realmente vai.
vai chegar no patamar que eu quero. Agora, gente, é somente porque eu quero ter dinheiro, porque eu amo dinheiro, eu quero isso aqui. Não, eu tô falando francamente no meu caso, tá? Não, eu não amo dinheiro. Agora, eu quero ter uma clínica, eu quero ajudar outras pessoas, eu preciso de dinheiro para isso, entendeu? Sim, eu gosto do Escalator, que é da Cadillac. E se eu puder ter um Escalator, né? Ótimo. Mas não é por isso. A minha missão, deixa eu ver, missão assim, o alvo, o gol final não é coisa monetária, entende? Porque é mais relacionado com o que você pode fazer para outras pessoas, entende? Então, eu tenho isso muito, eu quero ajudar as pessoas, é, sabe? E eu realmente penso que Deus é como se assim, tudo que eu passei, entendeu? Eu preciso ajudar pessoas, porque deve ter muitas pessoas precisando. Só para falar para vocês, quando eu ainda não entendia nada sobre o que acontece realmente com depressão, ansiedade, todas essas coisas, aqui eu só dei uma explicação científica da depressão, mas a ansiedade também tem explicação, tá? É chamada ansiedade patológica. E ok, gente, para nós cristãos, essa ansiedade patológica não é aquela ansiedade que Jesus falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, né, antes, diante de Deus, seja conhecidas as vossas petições. Aqui a gente está falando de uma ansiedade patológica, mas que o nome é ansiedade, entende? Sim, claro que tem a ver com você confiar em Deus e tal, mas quando o seu sistema nervoso, a gente tem um sistema nervoso autônomo, tá? E o sistema nervoso vegetativo. O sistema nervoso autônomo, ele funciona sem a sua vontade. Digamos, se alguém chega aqui agora e um revólver para mim, o meu coração dispara, eu vou ficar toda. Eu fiz algum esforço para isso? Não, ele é autônomo, ele acontece, tá? Não é com a sua vontade. Então, a ansiedade patológica, quando a pessoa começa a ter crise de pânico, crise de ansiedade, tá? Isso é porque o seu sistema autônomo está totalmente descompensado. Mesmo que você queira, e eu estou falando de experiência, tá? Mesmo que eu dissesse, Senhor, tu és a minha calma, Senhor. Oh, Senhor. Claro, gente, entenda. Se Deus quiser fazer um milagre, um, dois, três, claro, ele pode fazer tudo. Ele pode, gente, ele pode curar a ansiedade, ele pode curar a depressão, ele pode curar o câncer, ele pode curar a pressão alta, ele pode, mas acontece que tem um hino que fala assim, que Deus, he doesn't flow aimlessly. O que é aimlessly? Talvez não esteja pronunciando a palavra correta em inglês, mas significa Deus, ele não flui sem um alvo, entende? Por isso que na Bíblia a gente vê que Jó, ele sofreu demais, ele passou por problema de saúde, ele perdeu os filhos todos, ele ficou coberto por chagas, tá? Porque Satanás foi diante de Deus e falou, ó, vê, Jó, ele tá assim, ele te ama tanto, porque também, ó, tu cercaste a casa dele de cego, tu destes a ele isso e aquilo, e Deus permitiu, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a ansiedade, o pânico também são doenças, tá? Que, obviamente, igual quando você tem uma diabetes ou uma pressão alta, né? Você ora, claro, você ora, ó Senhor, né? Toma tudo em tuas mãos, Senhor. Se o Senhor quiser te curar, ele vai te curar. Se não tiver no propósito dele, se você tiver que aprender alguma lição, alguma coisa assim, Deus não vai fazer um milagre, porque ele não anda fazendo milagre, 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 se isso não está dentro do planejamento dele. É igual Jesus, né? Ele era o próprio Deus. Mas você imagina Jesus, ele era de uma família pobre, né? José era um carpinteiro. Você acha que o Jesus no pantry dele, na parte da despensa da casa dele, provavelmente deve ter passado uma vida regrada. Você acha que ele ia lá e
Senhor, né, apareça essa coisa que cheia de comida agora. Não, ele passou por restrições, ele viveu uma vida difícil, humana, porque ele precisava conhecer a humanidade para que agora ele possa vir nos consolar, nos confortar. Então, o que que eu quero dizer? Por favor, Deus pode fazer o que ele quiser. E se você tem um quadro de depressão, depressivo, se você tem um quadro de ansiedade, de pânico, procure ajuda médica, tá? E hoje, gente, tanto com relação ao nosso corpo, não são todos os médicos que, entende, podem te direcionar. Você precisa fazer o seu dever de casa. Então, hoje a internet está aí, você pode buscar, você pode procurar por você mesmo, tá? Eu indico o Dr. Ronald Zancan para a questão do corpo. Eu indico o Dr. Marco Paulo Abud, porque ele é um psiquiatra magnífico, ele trata questões de pânico, de ansiedade, de depressão, tá? Mas não fale para as pessoas, você está assim porque você não ora, você está assim porque você não ama a Deus, porque você precisa ler mais a Bíblia. Gente, isso é um pecado. Você está machucando essa pessoa, tá? Por que que quando você tem uma pressão alta ou um câncer, então isso é porque você não está orando muito? Você tem pressão alta porque você não ora muito? Você tem diabetes porque você não ora muito? A depressão e essas questões mentais são doenças, tá? Já foi provado isso. Então, na época que eu estava assim, eu me angustiava mais ainda, porque eu pensava assim, meu Deus, outras pessoas passam por isso. Senhor, Senhor, faz algo. O que que é isso? Como é que pode um sofrimento tão grande? E hoje, quando eu vejo que a psiquiatria está tão desenvolvida, a neurociência tão desenvolvida, gente, tudo isso é um amor de Deus para o homem, tá? Por ele amar a humanidade, ele não ama pecado. O que que é pecado? Pecado são coisas que a gente faz que não agrada a Deus, é isso, né? Ele não ama quando a gente não está, né, agradando o coração dele, porque o melhor, ele no final o que Deus quer para todo ser humano é o melhor, entende? E quando a gente não agrada a ele, normalmente a gente vai se dar mal, né? Mas quando Deus olha a humanidade, né, que está virando um caos, tudo, ele dá homens que vêm ajudar os homens, entende? Então, por exemplo, o doutor Marco Abud, eu considero uma pessoa assim, o doutor Uronal, e quando eu vejo hoje todo esse avanço da neurociência, da psiquiatria, desvendando tudo, hoje eu posso entender tudo que eu tive, né? Eu tenho ferramentas. E com certeza, gente, a depressão tem cura, tá? Antigamente eu achava que não. A depressão tem cura, a ansiedade tem cura, pânico, tudo isso tem cura, tá? Você que está me ouvindo, que acha que não tem, eu entendo isso. Chega um momento que porque você vai para o médico, você toma o remédio, não adianta, por isso que eu já expliquei, tá? O cérebro não é somente química, por isso que quando você toma somente o remédio, não adianta, tá? Porque existe todo aquele circuito elétrico, então você precisa de outras coisas. Então, eu acho que é isso. Desculpa, falei muito, expliquei Não, muito. não, de jeito nenhum, minha linda. Tantos aprendizados aqui. E foi por isso que, né, eu creio que sim, foi Deus que direcionou, porque desmistificou tanta coisa, né? Talvez não tenha, como eu falei, talvez não tenha ninguém que está passando por esse quadro aqui tão extremamente, mas eu sei que muitas pessoas vão estar assistindo esse vídeo em outros momentos, né, gravado, e que seja o princípio de algo que ela esteja vivendo, que ela não está atenta, né, que isso seja algo mental, que ela não entenda, que ela esteja ali só se culpando, só achando que é cansaço. Sim, E, então, em diferentes níveis, né? É muito poderoso, não só a informação, a técnica que você trouxe para a gente, como você falou, muito rasa, muito resumida, e a gente entende isso, né? O propósito aqui não é trazer a informação técnica, né, aprofundada, que a gente ia ficar até aqui viajando, né? Não ia ter a capacidade de entender, mas você trouxe de uma maneira muito prática,
muito simples para a gente, deu para a gente entender o quanto que, né, se a gente não para olhar para, né, para nós mesmos, né, o nosso corpo, fisicamente, o nosso autoconhecimento, né, a nossa mente ali, se não paramos para nos conectar com o nosso Senhor, a conta chega, né, a conta chega. E aí vai ser mais difícil ainda, porque a gente chega naquilo ali e se não souber buscar ajuda, né? A gente não sabe onde a gente vai parar. E quando a gente fala, né, de tomar um posicionamento, de transformar a nossa empresa, né, que é o que se trata aqui, a nossa comunidade, a gente perde forças, a gente não tem força. Qual é o que passa na cabeça? Desistir. Primeira Hum, coisa, né? Quando a gente não entende o que a gente está sentindo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a gente só quer desistir e acha que alguma coisa diferente vai suprir toda essa necessidade. Né? Então, queria convidar você que está aqui na sala de aula com a gente. Agora que eu fui entender, gente, o comentário do Levi, que ele falou assim, né? Eu sou apaixonada por essa palestrante. Eu falei assim, aí eu li o sobrenome dele, Eli Salvador. Eu falei, tá explicado. Coloquei uma coisa com a outra. Que maravilha que ele está aqui te prestigiando. Eu vi que a Larissa também está aqui, né? Eu fico muito feliz, né, de ver isso aqui, né, de estar vocês como família. O Daniel não está, mas enfim, eu sei que ele vai assistir em algum momento, deve estar muito orgulhoso, né, de você. E eu estou orgulhosa por você ter se proposto, que eu sei que esse teu posicionamento aqui é só o teu primeiro passo. Eu sei que você vai ajudar milhares de pessoas, né? Eu sei que o teu ciclo, né, teu ciclo de alcance é infinito, né, no digital e com o poder do Senhor te guiando. Então, eu fico assim extremamente, eu te respeito e te admiro, né, pelo fato de que não tem idade, não tem momento de vida, né, não tem nada que te impede de sonhar, né? Você passou a estudar, entender tudo o que aconteceu com você, né? Superou com a ajuda né, do Senhor em primeiro lugar, de profissionais, né? Família, eu tenho certeza que foi fundamental para você te dando suporte, e você volta para estudar, quer se posicionar a sua empresa, quer desenvolver sua empresa, dedica seu tempo fazendo algo que você ama, que não tem, né? Então a gente entende que a vida não vai ser equilibrada, tudo 100%, né? Mas a gente tem como olhar, né, para cada área da vida. Eu e a Aline, a gente estava falando, ela trouxe essa questão, né, de 11 áreas da vida que a gente tem que começar a plantar sementes, começar a decidir o que a gente quer para essas áreas, né, trazer intenção para a nossa vida. Então, era todo esse movimento que eu queria trazer aqui hoje, porque se a gente está falando esse mês sobre liderança, né, a gente precisa liderar a gente primeiro, né, como mulher, como homem, como mãe, como pai, como avô, avó, empresário, empresária. Então, se a gente não entende, né, se a gente não tem consciência de todos esses movimentos que a gente tem que trazer, não necessariamente igual você fez, né, mas trazendo toda essa consciência, né, para o nosso momento que a gente está, a gente não vai conseguir mover nada, né? A gente não vai conseguir uma empresa milionária, a gente, né, só vai ficar ali naquele dia a dia e só deteriorando, né, envelhecendo de maneira mais sem saúde possível. E isso é terrível. Envelhecer é maravilhoso, mas envelhecer sem saúde, né? Eu não consigo nem imaginar. Então, minha linda, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade, por esse coração, por esses exemplos e tá aqui desmistificando isso, né? Né? Porque muitas vezes é difícil a gente, né, entender, porque como uma pessoa espiritual pode cair em depressão, como que uma exato. pessoa que tem ali a família, todo mundo saudável, os filhos, neto, marido, né? Então, eu queria trazer isso também, né? Para as pessoas entenderem que a nossa mente, a nossa experiência ou alguma, né, condição mental ou física que a gente tem vai tomar conta de tudo isso, né? Do nosso momento agora. Então, eu convido a vocês olharem para vocês mesmos, né? O corpo de vocês, como a Edi falou, né? Faz o dever de casa, procura um profissional que não ignore o que você esteja sentindo, né? Porque não adianta a gente ir para um profissional que vai estar ali, não, tá tudo bem com você, você sabe que não tá. Então, busque ajuda onde você vai ser escutada e compreendida, né? E estuda também, né, Edi? Tem que estudar também para entender, Sim, né? Ninguém precisa ir
fazer um doutorado, gente. Isso aí é outro nível, viu? Esse negócio de doutorado é outro nível. Mas graças a Deus que tem essas pessoas que fazem para trazer informação para a gente de uma maneira tão linda. Muito obrigada, minha linda. Obrigada a vocês, foi um prazer imenso e foi algo realmente de Deus, porque até agora eu estou assim, como que foi isso? Mas muito obrigada, obrigada. Você também está no meu coração desde a primeira aula da mentoria. Inacreditável, tá? Isso aí é o espírito, tá? As pessoas falam energia, sim, com certeza, mas é uma energia espiritual, porque é alguma coisa, gente, meu Deus, como eu gosto dela, como era incrível. E aí, aqui estamos. Obrigada. Aline, algum comentário, minha linda? A gente já está quase chegando no tempo. Eu só queria colocar uma coisa aqui, né, Aline, que a gente sempre fala que a nossa empresa é o nosso reflexo, né? Então, por isso nós temos que nos liderar primeiro, né? Cuidar de nós, porque se a gente não está bem, né, na mente, no corpo, vai refletir na empresa, não tem jeito, né? Então, nossa, muito importante esse assunto, né, que a gente que trouxe aqui, né, através da Edilene para a nossa comunidade, porque nós temos sim que nos preocupar, né, com cada pedacinho de nós. Agora começou falando aqui, né, nós somos um ser tricotomo, né, de que é corpo, alma e espírito. Então nós somos, eu também creio, né, nessa divisão de corpo, alma e espírito e é um integrado, né? Não adianta a gente querer cuidar só do espírito e deixar o corpo de lado, deixar a alma de lado, né? Deixar a mente de lado. Tem que cuidar do ser por completo, né? Quando a Bíblia fala que a gente é um templo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, o templo é completo, né? Então é o corpo, a alma e o espírito. A gente tem que estar cuidando de todas essas partes. Então, assim, Edilene, muito obrigada, tá? Por ter compartilhado com a gente, né? A sua história, ter compartilhado muita coisa importante. Eu tenho certeza que quem está aqui, quem for assistir depois, vai estar contribuindo demais para a vida das pessoas. E é isso aí o que eu queria deixar aqui com vocês. E, mais uma vez, né, Aline, lembrando para vocês colocarem na agenda de vocês que no dia 7 de junho nós temos o nosso workshop Mão na Massa, tá, gente? Vai ser maravilhoso e eu espero contar com vocês lá, porque a gente vai estar trazendo assuntos com exercícios mesmo, a gente vai trabalhar juntos, fazendo exercícios onde vocês vão aprender a liderar vocês e liderar também as equipes de vocês, né? Então vai ser muito importante ter vocês lá no dia 7 de junho. O melhor é vocês estarem lá, tá? Mas se não tiver como estar, vai ficar gravado depois. Então não deixe de reservar ali o espaço de vocês, a vaga de vocês. Gente, eu não vou conseguir nem abrir para perguntas agora que o nosso tempo está avançado. Edilene, você tem alguma? Quer finalizar com algo, minha linda? É como eu falei, né? É, precisamos observar na nossa vida, primeiro, Deus. E segundo, cuidar de nós mesmos. Não pense que é Deus e aí então eu vou cuidar das pessoas, porque eu amo as pessoas, porque eu amo meu filho, meu marido, isso e aquilo. Não. Porque se o Senhor falou, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, significa que você precisa se cuidar, né? E aí então você pode cuidar dos outros. Você pode cuidar da sua empresa, dos seus netos, falo logo dos netos, né? Que agora meu coração está nos netos. Então, você precisa primeiro se cuidar. É isso. Aí, colocar a Obrigada. Muito máscara obrigada. primeiro em você, né? Gente, boa noite, então, né? Obrigada por vocês se presentear esse momento aqui, né? Eu fico muito feliz que vocês tomaram esse tempo para estar aqui hoje. Obrigada, Camila, por ter estado presente aqui, né? Homenageando sua amiga. A Alana também, eu vi que ela entrou depois, fiquei feliz que ela está aqui também. A Janes, né? Cuidem-se, né? Coloca toda essa
A Miriam ficou quietinha com a câmera fechada, a gente não viu o A rosto. Miriam, desculpa interromper, perdão interromper, Aline, mas é que sim, eu preciso agradecer as pessoas que estão aqui, que são pessoas minhas, né? A Sueli é a minha amiga e ela veio de Antiga, ela mora no Caribe, ela veio de Antiga para cuidar de mim quando eu estava com depressão. E ela, depois ela me falou isso. Quando ela me viu, ela falou: Meu Deus, Ed, porque eu era pele e osso. E ela ficou quase, não, um mês não, mas quase na minha casa cuidando de mim. É a Sueli, a Miriam é a minha cunhada, né? A, a Miriam é a minha cunhada. A Dejane também, ela entrou, mas eu acho que ela saiu agora. Aqui, ela abriu a câmera agora. Tá aqui, sim. Quem? A Dejane? Sim. Ai, mesmo! Ok, rapidinho. Eu preguei o evangelho para ela quando eu estava na escola técnica. E aí depois nós fomos para a universidade juntas de química, lá em Salvador, né? Ela tem doutorado em química também. Essa daí é uma cientista, tá? Também. Por isso que eu dei aquela explicação mas só que eu acho que ela não estava aqui, que eu falei que eu estava meio que generalizando em termos da medicina convencional, porque eu não estava falando da medicina energética, que é a área dela, né? É minha amigona, minha filha espiritual, né? Até hoje ela segue o Senhor, e ela está aqui também. Camila, também, que é minha amigona, como eu falei, né? A Miriam é minha cunhada, e a Larissa, né? Que já saiu, minha filha. Obrigada a vocês. Tá ótimo. Ah, eu tô vendo a Carla, deve estar aqui também, fico feliz. A Giselma, Tiago, ele tá aqui só checando todo o ambiente, o que que tá acontecendo nessa comunidade das Aline. Gente, o Tiago vai estar com a gente no workshop. E ele está estudando essa comunidade. Olha, ele está em todos os eventos que a gente está abrindo aqui. Mas é isso, gente. Obrigada. Fiquem com Deus e, né, meditem Obrigada. nisso, tomem decisões, ação, vão se preparando, né, para o nosso workshop, que isso faz parte, né? Se preparar, o corpo já tiver com uma energia diferente, alguns hábitos novos, então a gente vai conseguir colocar uma ação mais prática na nossa empresa. Beijo grande, boa noite para vocês. Eu só Boa queria dar noite, gente. Até a próxima. uma vez. Beijo. Tchau, Beijo. Boa Sueli. noite. Obrigada, minha linda, por ter vindo. Tchau. Tchau. Obrigada a todos.